Existem milhares de tipos de cachorro. Grandes, pequenos, ágeis, frágeis. Alguns correm por horas. Outros mal conseguem subir um degrau. E ainda assim, todos eles são da mesma espécie. E todos eles vêm do mesmo lugar. Olhe bem para esse animal. Pequeno, frágil, dependente, ele dorme no seu sofá, usa roupinha no inverno e talvez tenha medo de um aspirador de pó. Agora, olhe para esse outro animal. Um predador, um animal que sobrevive sozinho, que caça, que enfrenta o frio extremo e toma decisões que significam vida ou morte. Talvez o seu cachorro tenha muito mais de lobo do que você imagina, mesmo cabendo dentro de uma bolsa ou não parecendo nada com um lobo. Você já viu seu cachorro fazer isso? Girar várias vezes antes de deitar? Ou então pegar um objeto e esconder como se fosse um tesouro? Ou simplesmente te seguir pela casa inteira, mesmo quando não faz o menor sentido ele fazer isso? E tem um clássico, ele está quieto e do nada ele fica em alerta. A maioria das pessoas olha para tudo isso e pensa, meu cachorro é estranho. Mas isso não é estranho. Ele está sendo exatamente o que foi programado para ser. Um lobo. Talvez o pet que você tem aí na sua casa seja mais parecido com um lobo do que você imagina. Há cerca de 15 mil anos, lobos começaram a se aproximar de humanos. Não porque foram domesticados, mas porque era mais fácil sobreviver. Imagina isso, no meio de um inverno duro, um lobo percebe que perto dos humanos sempre sobra algum resto de comida. Os mais agressivos ficavam longe, não chegaram perto dos humanos. Já os mais curiosos e mais calmos se aproximavam. E esses tinham uma vantagem, conseguiam comida em ambientes extremos. E, em troca, ajudavam os humanos na lida do campo ou na proteção. E geração após geração, os lobos mais tolerantes sobreviveram. E sem perceber, a gente começou a selecionar um novo tipo de animal. Em 1914, pesquisadores encontraram um túmulo em uma pequena cidade no interior da Alemanha. O mais interessante é que o túmulo tinha 14 mil anos, mas não foi um enterro comum que aconteceu ali. Dentro do túmulo tinha um humano e ao seu lado um cachorro, juntos. E então o detalhe que mais chamou a atenção, provavelmente o cachorro estava doente. Os dentes traziam marcas de uma infecção muito grave, e mesmo assim ele não foi abandonado. Alguém ficou, alguém cuidou e não foi embora. Na natureza isso não acontece. O animal teria morrido ali mesmo, poucas semanas depois. E talvez esse encontro seja um dos primeiros encontros entre lobos e humanos, onde tudo começou. Antes de falar de ciência, tem uma coisa que você precisa entender. O seu cachorro não esqueceu como ser um lobo. Ele só se adaptou, porque muitos dos comportamentos que você vê todos os dias não começaram na sua casa. Começaram na floresta, com os ancestrais do seu cachorro. Por exemplo, quando ele gira antes de deitar, ele está procurando segurança. Quando ele esconde comida, ele está estocando para o dia de amanhã. Porque na floresta, hoje você tem a caça, amanhã você não tem mais. Quando ele te segue pela casa, ele está só mantendo a matilha unida. E isso ele não aprendeu com você, ele já nasceu sabendo, isso é instinto, é a herança genética dos lobos. E é aqui que começa o conflito, porque enquanto o mundo ao redor mudou, ele não mudou na mesma velocidade. Imagina ter um corpo que não precisa caçar, mas um cérebro que ainda acredita que precisa. Imagina ter energia de sobra que não tem para onde ir. Isso é instinto sem propósito. Então ele late, ele corre, ele reage, não porque quer bagunça, mas porque está tentando funcionar da forma que ele foi projetado originalmente para ser. Mas isso não responde uma pergunta que sempre me inquietou. Como um cachorro pequeno como o Chihuahua é descendente de um lobo, um animal grande, forte que se impõe? Isso começou a acontecer quando o ser humano entrou na história dos lobos. A gente parou apenas de conviver com eles, a gente começou a escolher quais ficavam, quais se reproduziam e quais características continuavam. E sem perceber, a gente começou a moldar o animal, não por estética, mas por função. Caçar, proteger, pastorear, companhia, e cada função foi mudando o corpo do cachorro. E foi assim que surgiu algo que não existia na natureza, uma variedade extrema dentro de uma mesma raça.
Normalmente, os animais mudam a pelagem, mudam a cor, mudam um pouco de tamanho, mas não tanto quanto os cachorros. E enquanto o corpo do cachorro ia mudando ao longo da história, o instinto continuava. Ele continuava um lobo por dentro. E foi aí que a ciência descobriu algo inquietante. Alguns anos atrás, na Sibéria, cientistas decidiram testar uma ideia. E fizeram um projeto. Escolheram várias raposas que eram calmas para domesticar. O único critério era esse: raposas que eram calmas. E em poucas gerações, as raposas mudaram. As orelhas caíram, manchas brancas começaram a surgir e as caudas enrolaram. Mas por que isso aconteceu? Porque elas não precisavam mais caçar e nem precisavam ficar alertas o tempo todo para possíveis predadores. Isso também aconteceu com os nossos cães. Um cachorro pequeno de companhia dentro de um apartamento não tem o mesmo nível de atenção que um lobo na floresta ou qualquer outro tipo de cachorro que foi preparado para cuidar e proteger de um território. Então tudo isso revela o quê? Seu cachorro não é um lobo transformado. Ele é um lobo que parou no meio do caminho. Ao longo de milhares de anos, ele parou de caçar, parou de precisar se proteger sozinho, parou de tomar decisões que definiam a vida ou a morte dele. E quando isso acontece, o corpo muda, porque a natureza não mantém o que não é mais necessário. Força extrema não era mais essencial, velocidade também não. Tudo isso foi perdendo prioridade, e no lugar disso, outras características começaram a surgir. Mais calma, mais proximidade com humanos, mais capacidade de conviver. A gente não só aceitou esses animais, a gente começou a escolher. E sem perceber, a gente começou a desenvolver o cachorro. E a cada geração, as diferenças aumentaram. Até chegar no que a gente vê hoje, milhares de tipos de cachorros, comportamentos completamente diferentes. Mas todos vindos do mesmo lugar, vindos do lobo. E é aqui que está o detalhe mais importante. O corpo mudou rápido, mas o instinto se mantém. E é por isso que hoje, mesmo o menor dos cachorros, é um pedaço daquela história. Todo dia você vê o instinto de um lobo dentro da sua casa, funcionando perfeitamente. Seja quando ele te acompanha pela casa o tempo inteiro, seja quando ele quer sair junto com você, porque ele ainda tem o instinto de um lobo. Agora junta tudo isso que a gente falou até agora. Um instinto e um corpo moderno que não foi adaptado para aquele instinto. É um lobo vivendo em um mundo humano. Seu cachorro não é um humano com pelos, ele é um animal que atravessou milhares de anos e escolheu ficar. Ele nunca deixou de ser um lobo, ele só escolheu você. Assim como os antepassados dele, muitos e muitos anos atrás, escolheram outros humanos. E quando você entende isso, tudo muda. Se inscreve no Entre Patas, a gente traduz o que eles sempre estiveram tentando dizer.